Black Hole, do Charles Burns, a 43ª HQ que eu estou lendo para esse meu projeto de ler uma HQ por dia e ficar fazendo comentários aqui em vídeos no YouTube. Bem, essa aqui é uma obra que ela foi lançada ao longo de vários anos, se não me engano ela começou a ser publicada na década de 90 e só foi terminar de ser lançada lá para o ano de 2000. Ela foi publicada no ano passado pela editora Darkside aqui no Brasil. Eu acho que já tinha alguma edição anterior publicada aqui nacional, mas eu não cheguei a ler ela. A primeira vez que eu estou lendo ela foi com essa edição aqui que a Darkside lançou. A trama dela se passa em Seattle na década de 70 e ela trata principalmente, não, trata basicamente sobre adolescentes que estão lidando com seus medos de adolescência, com o início da vida sexual, os medos de se envolver sexualmente com parceiros, e amor, e romance, e de como se sentir em meio à comunidade do colégio, da cidade, e como as mudanças que vão passando durante a adolescência. No entanto, ela é uma HQ com uma pegada voltada para o horror. Eu não diria exatamente terror, porque o objetivo dela não é passar medo, mas talvez asco, nojo e ansiedade, que são talvez algumas coisas que os adolescentes passam conforme eles vão passando por suas transformações de vida e de forma de pensar em relação à sociedade, em relação a si mesmos, da forma de se encarar em relação aos outros e de se eventualmente começar a ingressar à vida adulta. Mas o mais importante do Black Hole, a principal característica dela, é que dentro da ficção existe uma doença sexualmente transmissível, que faz com que a pessoa afetada ela sofra mutações. Mutações que podem ir desde, sei lá, caroços no rosto até coisas bem bizarras, como aparecer, tem um personagem, o Rob, um personagem secundário, que aparece uma boca no pescoço dele, uma boca pequena, com dente, língua e tudo, e que inclusive fala quando ele está dormindo. E outros têm outras mutações, como, por exemplo, uma pequena cauda, um rosto completamente deformado, ou a pele, às vezes, passa por um estágio de que a pele sai completamente sem deixar marca nenhuma, como se fosse uma troca de pele mesmo de algum animal. E além de outras coisas, conforme alguns personagens vão sendo apresentados que tem essa característica. A história ela segue basicamente dois personagens, um garoto e uma garota, que é o Keith e a Chris. A Cris, ela tá apaixonadinha por um garoto popular da escola, que é o Rob, e durante uma festa na casa de uma amiga, ela acaba transando com ele, sem proteção e coisa e tal. Ele tenta falar pra ela sobre que ele tem essa doença, mas por causa de um erro de comunicação, ela também levada pelo momento, ela não entende o que ele estava querendo dizer e diz simplesmente, não, eu sei, e acaba depois, mais tarde descobrindo e se percebendo com a doença, que faz com que é justamente a personagem que tem a pele que sai completamente, fica parecendo uns rasgos na pele dela e depois ela tira, pá, e sai a pele completamente. Isso acontece algumas vezes ao longo disso. E nisso, a plot dessa personagem é que ela vai se descobrindo na relação com esse personagem, em como é a vida de estar apaixonado por alguém, que a família não pode saber que está tendo aquele relacionamento, isso em relação à escola, como é que vai se portar na escola, e claro, de ter contraído uma doença que faz com que muitas pessoas elas sejam vistas como outcasts e acabem sofrendo preconceito, precisando sair da sociedade comum e como enfrentar essa questão junto com o companheiro dela, que está correspondendo aos sentimentos dela, mas que ambos não sabem exatamente o que fazer. E o outro personagem, o Keith, a trama dele envolve ele ser apaixonado por essa garota, a Chris, e no entanto nunca consegue realmente se tornar amigo dela.
E em meio a isso, ele vai experimentando as ansiedades e solidão, e aquele estranhamento de ser adolescente, não conseguir se encaixar nem com os próprios amigos, e de toda a questão do uso das drogas que havia nos anos 70, de ouvir rock and roll, de fumar baseado, experimentar outras drogas e também do início da vida sexual de formas que ele não imaginava que iria acontecer. No caso, com ele conhece uma mulher mais velha, a Elisa, que eu acho que está na faculdade, enquanto ele ainda está terminando o colégio, e ele acaba sendo iniciado dessa forma, sempre com bastante ansiedade, bastante medo, bastante. Aquela questão de não saber como se portar, o que fazer, e sempre estranhando tudo envolvendo ele e também ele em relação às outras pessoas. Em meio a isso, é claro, essa doença sexualmente transmissível, ela é sempre colocada como um dos focos da narrativa, em que mostra que há uma sociedade paralela de adolescentes, digamos que umas 10 pessoas, vivendo nas matas próximas da cidade, como se fosse uma pequena floresta, um pequeno bosque que existe em um parque da cidade. E eles, cada um com diferentes mutações, alguns com mutações muito aparentes, que na cara toda detonada, ou o corpo, outros com mutações que nem chega a ficar claras quais são, mas que todos se isolaram da sociedade depois de contrair essa doença, e que estão vivendo lá em conjunto sem querer ou conseguir retornar para suas famílias ou para a vida na escola, porque sabem que são peças marcadas e que nunca vão ter uma existência tranquila, que nunca vão conseguir se entender e fazer com que os outros entendam eles. E o HQ inteira coloca essa questão da doença sempre como algo que traz no início, principalmente para o personagem do Keith, ele sempre vê essa questão da doença é, como uma premonição que ele tem, na verdade, durante uma aula de biologia em que ele está dissecando um sapo. Ele tem uns delírios envolvendo visões bastante nojentas, e ao longo da obra ele vai tendo vários sonhos estranhos relacionados tanto a essa doença quanto várias questões sexuais não resolvidas que ele tem, tanto pelo crush dele com a Chris quanto pela a situação não resolvida que ele tem com a Elisa, que é a mulher que ele conhece, que mora numa casa lá cheia de junkies. E que ele não tem problema com drogas, na verdade, mas ele nem sempre gosta de como algumas pessoas se comportam, e até os próprios amigos mais próximos dele, ele estranha muito porque não consegue ser da mesma forma do que ele, que parecem estar sempre alheios ao mundo, e ele parece estar buscando se entender a si mesmo e também o papel dele no mundo. E sempre imerso nessas dúvidas que ele tem acerca da doença e da própria sexualidade. E, mas assim, fica claro na obra, eu não diria que fica claro, mas essa questão da doença, como ela é colocada, foi uma questão que eu fiquei ponderando bastante. À primeira vista, são óbvios os paralelos que se faz à questão da AIDS, que também já estava sendo colocada em bastante era uma coisa que estava ficando em alta nos anos 70 e que, principalmente na época que o autor começou a escrever a obra, Charles Burns, era uma pauta muito forte na sociedade envolvendo sexo sem preservativo e principalmente sobre era uma época que se falava bastante da comunidade gay e como a AIDS era uma doença da comunidade gay e todas essas questões preconceituosas em relação à doença. E a forma como a HQ trata essa doença sexualmente transmissível, que não é a AIDS, mas que traz essas mutações, eu não consegui exatamente compreender tão bem em que paralelos ela faz em relação a essa doença que a gente tem na realidade, que é a AIDS. E a impressão que eu tive foi que a forma como a coisa foi não exatamente tratada, mas como a obra pode ser lida hoje em dia, fica parecendo uma, uma visão muito preconceituosa do fenômeno e que eu não sei se era a melhor forma de expor isso. O autor já chegou a falar que essa doença, na verdade, é uma metáfora para as transformações, as dúvidas e mudanças que um adolescente passa até chegar à vida adulta. E
A obra apoia esse discurso que essas informações que ele mencionou, imagino que em alguma entrevista, porque o Keith, mesmo antes de toda essa questão da doença, ele tá envolvido com ela, ele sempre que ele pensa em coisas, não necessariamente sempre que ele pensa em coisas sexuais, mas ele sempre símbolos que remetem a questões sexuais, a objetos fálicos, objetos que remetem à vagina, estão sempre passando pela cabeça dele, além de vários outros signos que envolvem uma questão sexual, e isso misturado com uma forma de apresentar que é apresentar essas questões sexuais que não pode ser descrita como outra forma que não nojenta. E eu acho que isso mostra a questão da ansiedade do personagem em relação a essa iniciação sexual que ele desde o início da obra ele sempre está ansioso por isso, mas temendo isso. E que certamente eu acho que pode ser uma forma de mostrar como o adolescente se sente meio que monstruoso, meio estranho quando vai pensando nessas questões e não consegue se sentir encaixando nos padrões que a própria sociedade, que eles mesmos acreditam que tudo aquilo deve funcionar. Mas toda a questão de como os garotos se isolam depois de pegar essa doença e vão se esconder na mata, e toda a plot envolvendo os personagens que estão isolados na mata lá por causa que eles têm a doença, eu não sei, eu não consigo ver exatamente como se relaciona tão bem com essa questão de ser isso uma parte da transformação da adolescência e de todas e disso de uma passagem para a vida adulta. Eu realmente não consigo ver qual é essa relação. E até a própria história da Chris, que mostra ela aceitando essa nova condição dela, aceitando, digamos, o que o namorado dela, o Rob, é, e da mutação que ele tem, que é a boca que ele tem no pescoço, e de tentar se encontrar no mundo mesmo tendo isso, e de que ela acaba fugindo de casa para não ter que os pais não descobrirem essa condição dela e de não pensarem que era uma espécie de aberração e de não se sentir uma aberração em meio aos amigos e à escola, eu acho que acaba sendo um negócio mais voltado para realmente uma doença sexualmente transmissível como a AIDS do que toda essa questão do ritual de passagem. Eu, uh, eu acho que é bastante válida a ideia de mostrar as mudanças que ocorrem na adolescência com um quê de grotesco e um quê de assustador, cheio de coisas nojentas que representam uma mudança que é meio que incógnita para a pessoa que está passando por aquilo, que não sabe como vai se encaixar, não sabe como vai se transformar. Mas eu não consegui entender realmente a proposta real por trás dessa questão de ser uma doença sexualmente transmissível que causa mutação e faz com que alguns adolescentes acabem se isolando na mata para viver longe da sociedade por causa disso. Até porque muitos desses personagens que estavam isolados lá, eles são apresentados como sendo basicamente nerds, que eram outcasts na própria escola, que ninguém gostava deles, que eram considerados estranhos e coisa e tal. E eu não sei exatamente qual a proposta desses personagens coadjuvantes, que não são nem o Chris nem a Keith, e qual o papel deles relacionado com essa questão da doença e das mutações e de se isolar lá na mata e de causar coisas ainda mais sinistras que ocorrem dentro da história da HQ. No entanto, uma coisa é certa, o Charles Burns ele não parece ter preconceito nenhum com essa questão da AIDS, ele não coloca, eu acho que fica claro que ele não coloca essa questão da doença sexualmente transmissível paralela ou não à AIDS, seja a intenção dele ou não. Eu acho que ele não faz isso com preconceito, ele enquanto autor, talvez a obra meio que fora das mãos dele acaba tendo uma conotação pejorativa em alguns momentos quando trata dessas questões dos coadjuvantes que eu falei, mas o próprio autor não parece ter esses problemas porque tanto a plot do Keith quanto da Chris, eles aprendem a viver com quem eles são, a aceitar aquelas mudanças, a aceitar todas aquelas transformações que eles passaram, inclusive
aceitam e buscam tentar alcançar a felicidade. E o que dá de errado para eles, quando dá de errado, na verdade não tem problema, não tem tanto relacionamento com a doença em si, mas sim das relações que ele tem com as outras pessoas que estão também tentando se entender e não conseguem se relacionar direito com os outros ou aceitar os próprios sentimentos. E todo o drama que a Cris passa depois de lá para metade da HQ não tem envolvimento com a doença. E na verdade ela aceita bem rápido a própria condição, embora não consiga se libertar da ideia de que ela tem que se afastar de tudo e poderia voltar para a família dela. Ela chega a ponderar sobre isso, mas ela não se sente pronta. Mas em nenhum dos dois casos os personagens realmente são mostrados como, digamos, inválidos, como realmente aberrações, e sim mais como se eles não conseguissem ainda se entender, mas aos poucos vão construindo o entendimento do quem eles são em relação a tudo aquilo. Ainda assim, eu fico com algumas dúvidas sobre algumas partes da plot que o autor colocou e fico sem saber o real significado dessas metáforas que ele coloca. Mas se tirasse toda essa questão da doença, das mutações, na verdade, a história é uma história muito boa sobre esses rituais de passagem, sobre o não entendimento da própria identidade e sobre o medo do que vai acontecer conforme a adolescência e as iniciações da vida adulta, do que se considera a vida adulta, pelo menos, vão chegando. E o Charles Burns ele consegue muito bem escrever esses personagens e passar os dramas deles e as sensações deles e também a personalidade de todo mundo, até dos coadjuvantes. Inclusive é interessante que poucos personagens são apresentados como grandes filhos da puta. Até o namorado da garota, que poderia ser poderia ser apresentado como um cara que só estava sacaneando ela, na verdade ele se importa bastante com ela, o Rob no caso, que acaba transmitindo a doença para a Cris, ele é apresentado como um sujeito que é cuidadoso com ela, que não teve intenção de fazer aquilo e que aceita ela e que busca ao máximo estar vivendo junto com ela da maneira que os dois, da maneira que os dois podem. E muitas pessoas são colocadas como vítimas das circunstâncias e, em geral, delas mesmas, mas tirando alguns personagens pontuais, todos eles não são exatamente más pessoas. Na verdade, eu acho que o personagem mais babaca, alguns personagens mais babacas, eles não têm nada, não têm a doença em si. E são, na verdade, os junkies que viviam na casa com Elisa, que é a personagem que tira a virgindade do Keith. Mas ainda assim eu fiquei com a sensação de que eu não entendi essa HQ em toda a sua completude. Ela chegou a ganhar vários prêmios. O Charles Burns ganhou o Harvey Awards de melhor artista em 98, 99, 2001, 2002, 2004, 2006. A HQ ganhou o melhor graphic novel em 2016, ganhou no Harvey também, ganhou o melhor graphic novel no Eisner em 2016, ganhou a melhor antologia no Ignatius Awards 2006, tudo 2006, né? 2016 não, falei errado. E ganhou o prêmio para obras fundamentais no Festival de Angoulême de 2007. E isso são conquistas impressionantes e que realmente são prêmios que são prêmios variados, que costumam ter personalidades um tanto diferentes, então eu acredito que dá para respeitar o reconhecimento que o autor teve. Mas eu sinto que me faltou algo, algum entendimento que talvez de alguém que não viveu naquela época, que ainda era apenas criança quando a obra começou a ser escrita. Então, algumas questões delas, não diria várias, ficaram um tanto meio que nebulosas para mim, principalmente alguns aspectos dessa questão, como eu falei, da doença que é apresentada. Mas, tirando isso, o que eu percebi é que o Charles Burns, ele é um escritor muito bom, porque ele consegue muito bem dar uma sequência, um ritmo, um roteiro, e passando, misturando sequências meio que oníricas, sempre um onírico naquele com não é uma beleza, mas um aspecto de horrível
um aspecto do grotesco, é bastante grotesca. Muitas coisas da HQ, ela usa de uma estética do grotesco, de uma arte grotesca. E como se, como ele disse, uma metáfora para a adolescência, e eu acho que pode ser uma forma acertada de abordar esse período nebuloso de formação do ser humano. E eu acho que ele é muito bem sucedido nessas questões. Sempre quando ele trata no grotesco, é realmente grotesco. E as coisas são sempre estranhas e cheias de metáforas e alguns momentos particularmente nojentos, mas nunca apelando pro gore ou qualquer forma barata de terror. Na verdade, essa HQ é colocada como terror, mas eu não diria que ela é exatamente terror. Ela é, como eu falei, grotesco, mas eu acho que o grotesco não é necessariamente terror. Embora eu entenda o porquê de algumas pessoas colocarem ela nesse gênero. Mas eu acho que ela é muito mais uma história de formação, um, uma obra sobre formação, uma obra sobre como é coming of age, do que realmente uma história de terror. E o grotesco é apenas a forma como ele busca representar essas coisas. Eu não eu vejo muitas qualidades nessa obra. O Charles Burns é um bom desenhista, os desenhos dele são bonitos, são bem feitos, são expressivos e cheios de personalidade, daquele que você olha assim, sabe que vê que é próprio do autor, e é uma arte bonita em preto e branco que eu achei que não fosse gostar, mas eu acabei gostando bastante. E, como eu falei, ele escreve bem, ele consegue colocar bons ritmos, passar a personalidade dos personagens e tudo mais, mas eu fico com a sensação de que eu não gostei da HQ, ou pelo menos não gostei tanto quanto deveria. Mas é uma obra que eu recomendo para quem gosta de HQs, de histórias em geral, porque eu acho que cada pessoa vai tirar algo dela, e minha interpretação, eu acho que dessa vez foi uma interpretação da obra que eu não acho suficiente e que eu vou buscar estar lendo ela no futuro melhor para estar ponderando mais sobre algumas questões que ainda estão me deixando sem exatamente saber o que pensar. Então, a despeito dos meus sentimentos em relação à obra, é uma obra que eu recomendo, que eu vejo que tem méritos estéticos muito grandes e que eu acho que é uma leitura que, mesmo que não agrade, talvez seja aquela leitura que sirva para ponderações e para construir um entendimento sobre a estética das HQs e principalmente dessa questão da adolescência e da estética do grotesco. Então, vou terminando para esse vídeo aqui, que foi o maior que eu já fiz, porque realmente isso aqui é uma obra que tem muito a ser dito, apesar de não ter curtido ela tanto. Mas eu fico por aqui e até o próximo vídeo, que vai ser sobre mais uma edição do Arakawa Under the Bridge. E até a próxima.